O Rio de Janeiro já começava a frequentar grandes restaurantes do Rio de Janeiro, porque o nosso produto era bom, a gente conseguiu também uma pessoa boa para nos representar lá. Então, a empresa, as pessoas aqui foram crescendo, nossa marca Competitivo. foi ficando relevante, né, dentro da estratégia que a gente foi tocando. E aí veio um problema que podia ter acabado minha empresa, e a gente cresceu mais ainda depois. Que foi, a gente é da Paraíba, e o secretário da Receita na época, eu não vou lembrar o nome, ele era muito rígido com questões legais e fiscais em cima, principalmente em restaurantes. E aí ele viu uma maquininha de cartão de crédito, que essa maquininha, ela emitia nota fiscal direto da própria maquininha. Só que essa maquininha não existia no mercado. Ele viu porque foi uma adaptação que um vendedor de gás fez. E aí ele colocou isso como regra, ele colocou a lei, que aqui na Paraíba toda maquininha de cartão de crédito tinha que emitir nota fiscal. Acabou. Ele botou uma lei, baixou e deu um prazo. Eu tinha duas opções. Todos os restaurantes ficaram indignados, todo mundo brigou e tal, e eu tinha duas opções. Ou eu faria isso funcionar, ou eu perderia o mercado porque alguém no Brasil ia fazer isso. E aqui, por mais que eu cresci fora, aqui era a minha principal base de clientes. Mas isso aí, basicamente, a ideia dele era para tentar diminuir a sonegação. Diminuir a sonegação. Não, a ideia dele de diminuir a sonegação é o quê? Mas não existia equipamento para isso. Não tinha solução do mercado. Não tinha solução do mercado. Só que, enfim, o mercado ia acabar descobrindo uma solução. Sim. E eu fui atrás. E no que eu fui atrás, eu fui para um evento, encontrei na Cielo, né? A Cielo estava lançando uma máquina que ela era Android de um lado. É a Lil. Era Android de um lado e teclado do outro. A Lil 1, a versão 1 era simplesmente isso. Era um teclado com um Android e envelopada. Quando eu já saiu o cupomzinho, tinha um impede para pegar cartão. Nessa versão não tinha impressora. Mas você botava o cartão já. Então, aí quando eu olhei para a maquininha, eu disse assim, peraí, isso é Android. Se é Android, eu posso colocar qualquer coisa aí dentro. Posso botar um aplicativo. E o secretário lá já era nota fiscal eletrônica, não era nota fiscal no cupom fiscal anterior que era impresso. O secretário fala em emitir a nota. Ele não fala em imprimir a nota. Emitir é mandar pela internet. Sim. Imprimir, eu posso jogar para outra impressora. Ok. Aí eu peguei aquilo ali, eu disse, eu posso... Aí eu expliquei lá ao pessoal da Cielo e disse, leva. Eu levei. Em 7 dias a gente montou uma solução. Eu levei lá na Secretaria da Receita, eu fiz isso aqui, você valida? Valido. Está bom. Montei um evento no Sebrae, levei 300 restaurantes, trouxe o pessoal da Cielo, não deu para quem quis. Todo mundo contratou. Aí a gente criou um produto no mercado que não existia e que não só resolvia o problema fiscal, como ele resolvia um outro problema, da mobilidade do garçom. Não ter que ficar indo e vindo com conta e tal. Então hoje os restaurantes que você for hoje, praticamente todos, o garçom vai conseguir imprimir a conta e a nota na sua frente. Essa solução quem inventou no Brasil foi a gente. E a gente fez, aí por ter feito isso para a Cielo, a gente começou a andar no rastro da Cielo, para onde os vendedores da Cielo indicavam a gente. Então a gente criou um modelo de escala através de parceria. Isso é massa. Aí quando a gente cresceu na Cielo, o que é que aconteceu? A rede concorrente fez, tu pode me ajudar aqui? Eu não estou sabendo fazer isso aqui não. Essa faz Tony? A rede. A rede do Itaú. Do Itaú. Sim. A gente fez o projeto da rede. A gente fez o da rede, o da GetNet, o do Safra. A gente fez o projeto piloto de todos, menos o da Stone. Por quê? Porque a Stone ele tinha comprado um concorrente nosso. E eu disse, não vou fazer, eles tinham um concorrente lá, os que comprado lá para a Stone já estava no movimento de começar a comprar empresas ali. E aí, nessa época, a gente já estava fazendo parte de um grupo que é da Endeavor. Endeavor é um grupo, não sei se vocês conhecem, mas eu não sei se é hoje, mas na época ele era o principal organismo de incentivo ao empreendedorismo no Brasil, um dos maiores do mundo, onde você, na Endeavor, tem acesso a uma rede de empreendedores, assim, muito vasta, né? E aí, fazendo parte desse ambiente, eu descobri o investidor de verdade. Eu descobri as empresas que vendiam participação, mas não era porque estava sem ideia, não, é porque o mecanismo de investimento é para poder você acelerar, você crescer, você acessar outros espaços, enfim. E, em alguns casos, até você vender a própria empresa, porque você já atingiu um ponto que você acha que está ok e com aquele dinheiro eu vou fazer outra coisa. Chegou no patamar. Antecipo anos de lucro, né? Então, eu fui entendendo esse movimento. Estou falando aí de 2017 para 2018. Aí quando a gente começa a crescer, aí a gente começa a ser sondado por empresas querendo comprar a gente também. Aí eu digo, opa, deixa eu agora entender o que é isso. Aí... Como é que funciona ser sondado para... Os caras mandam zap, chama, vem conversar comigo. Como é que é esse mesmo jeito que qualquer outra coisa. E-mail, LinkedIn, hoje o WhatsApp. Na época o WhatsApp eu nem lembro, mas não sei se... Acho que era usado, tomar um cafezinho aqui e tal. Estamos aqui, sou do fundo tal, eu sou da empresa Tem tal, interesse. queria conversar com você sobre esse assunto tal. Aí comecei a participar de rodas de conversa sobre esse assunto.
Até que eu contratei uma assessoria, disse, cara, eu sei vender para o meu cliente, mas vender minha empresa eu não sei, então eu vou aprender. Né? E tem que contratar quem sabe. Isso inclusive, é um erro que os empreendedores cometem, é tentar resolver sozinho uma coisa que ele não sabe. E é uma coisa muito importante, né? Enfim, para quem está comprando é mais um negócio, para quem está vendendo é o negócio. Então você não pode... Delegar funções. Né? Você tem que realmente focar no que você entende. E outra, quando você está no processo de venda, você tem que continuar tocando sua empresa, que se sua empresa cair, o comprador pode não querer mais. Então, muitas vezes o empreendedor deixa de tocar o dia a dia da empresa para tocar a venda. Aí ele esquece de continuar crescendo na empresa. Mistura tudo. Tá tudo errado. Mas enfim, aí nesse processo a gente crescendo, aí a Stone foi uma das empresas que nos procurou, né, e a gente decidiu fechar com a Stone a venda da empresa. E aí eu já estava com mais de 10 mil clientes no Brasil, a gente já era líder no segmento no Brasil, várias franquias, também várias grandes marcas. Uma das coisas, um diferencial de vocês numa época lá, era que vocês tinham um dos primeiros que tiveram integração com o iFood, não é isso? Foi. Em 2015, que a história aqui Não, mas fica à vontade. Em 2015, a gente estava nesse movimento de startups, né? E aí fui vendo surgindo várias startups para o segmento de restaurantes que resolviam pequenas dores do restaurante. Então, ali naquele momento, e a gente também estava querendo crescer o nosso aplicativo. Então, estava nesse ambiente aí. E aí a gente entendeu que, poxa, eu não consigo fazer todos. Eu não consigo fazer o que todo mundo faz. Né? Se eu quiser fazer tudo sozinho, eu vou acabar perdendo essa briga. Então, eu decidi que eu poderia não precisar fazer tudo, mas me pegar e ser o elo de conexão entre todos os outros aplicativos de restaurantes e o dono do restaurante. Então, um deles foi iFood, mais Uber, Rappi, enfim, vários. E aí a Cielo entra numa dessas, porque a gente já estava bem ambientado com esse modelo de hub, né? Meio que de hub. E aí eu fui fugindo do concorrente, porque o concorrente vendia software de gestão, e eu dizia, não, eu conecto o dono do restaurante a todo o ecossistema de food service. Que é só para entender, para quem não é lojista, mas o cara tem lá um estoque lá, ele vende, tá vendendo ali, tá vendendo. Daqui a pouco chega um cara que diz, rapaz, eu vendo aí para você também, mas você tem que usar o meu sistema. Aí, pro operador do dia dele, fica difícil usar um sistema, usar outro, usar o sistema... Mudar. A solução dele era uma só, você faz tudo. Resolvi. E o restaurante é um negócio muito complexo, porque ele é uma indústria que tem entrega em tempo real. Exato. Tem produção e entrega em tempo real. Então, o pedido que sai do iFood, ele vai ser produzido. Então, tem que chegar direto na cozinha para produzir e tem que ir para o motoboy para poder chegar na casa do cliente. Então, isso é um nível de operação muito complexo. Certo? A tecnologia hoje resolve tudo. A gente pegou do começo. A gente foi fazendo as coisas enquanto ainda não existiam. Né? Então, hoje, muitas coisas que existem, a gente foi um dos pioneiros. E as últimas que existem, eu já não sei mais, porque eu já não estou mais no segmento. Agora, o timing da venda da empresa foi correto, na sua opinião? Naquela hora que você fez o estudo, disse, agora é hora de vender? Eu vou contar a história e depois eu te pergunto para você me dizer. A gente começa o processo de venda da empresa em 2019, aí tem um período de negociação, enfim, que é demorado um pouco. E a gente assina o contrato, o pré-contrato, em março de 2020. Pandemia. O que é que tinha em março? Tu vendeu na pandemia? Eu vendi dias antes da pandemia. Na pandemia, no dia seguinte, metade dos meus clientes fecham as portas. Olha só que situação. Então, foi uma grande negociação. Foi um ótimo negócio. A gente, quando vendeu, a gente já achava que era um ótimo negócio. Eu não sabia o que ia acontecer depois. Veio o tsunami. Mas isso é um aprendizado, assim. Às vezes a gente fica... Poderia mais. Espera mais um pouco. Espera mais um pouquinho. Não, eu vou conseguir. A gente achava que podia mais também. Só que, cara, tá bom. O que é uma venda numa empresa? É eu antecipar vários anos de lucro a tempo presente. Com recurso, eu faço outra depois. Eu faço outra coisa. E outra, na negociação a gente ficaria 3 anos ainda como operador do negócio. E era um ótimo salário, era um executivo de uma grande empresa. Imagina, a gente estava jogando na Série C e eu passo a jogar a Série A. Pô, me reportar ao presidente de uma instituição que está com ações na Bolsa de Valores. Ter um board para trabalhar com conselheiros. Quer dizer, além de tudo, foi um grande aprendizado para mim, né? E não posso negar que se eu não tivesse vendido naquele momento, talvez eu nunca mais tivesse vendido. Ou talvez vendesse por mais, porque a gente também se reinventou. Depois da pandemia, a gente criou outros produtos, a gente conquistou de novo esses mesmos clientes que perdeu. E até porque o mercado criaram novas oportunidades, né? Como empreendedor é assim, né? A gente fala isso, é muito mais para deixar muito claro, até para a gente mesmo, que, pô, fizemos o que era para ser feito. Né? Mas,
cavalo selado a gente não pode deixar passar. Ele não pode deixar passar. E outra coisa, a oportunidade ela tem que ser abraçada, né? Exato. Né? A oportunidade, aquela hora você vê o mercado, é o time, né? Por exemplo, teve uma mensagem agora que o Marcos falou que é impressionante. No momento de crise, no momento como aquele lá atrás que você teve uma ruptura, uma situação do poder público, né? Fiscalizar entrou de uma maneira pesada, como você levou uma martelada. Sim, poderia ter ferrado a empresa da gente, porque outro faria, talvez, o que a gente fez. E você também não, com a pancada, você não desistiu, nem também se enfraqueceu. Em outro ponto, o cara dizia, puxa, você perde teoricamente o tesão, poxa, eu faço um trabalho desse. Então, numa batalha dessa, e vem uma pancada dessa, né? Nem tentou um outro meio ilícito, porque às vezes a gente vê que acontece muito isso. Ah, vamos tentar. É mais fácil fazer isso aqui, né? Isso, Dá um jeitinho. né? E você foi na maneira institucional mesmo, procurou uma solução. Procuramos uma solução, apresentamos para o órgão, convidamos, inclusive eles foram para a apresentação que a gente fez no Sebrae. Se tornou parceiro. A gente sempre... Isso é uma coisa que eu aprendi com meu pai desde cedo. Assim, a gente nunca fez coisas erradas na empresa. A gente viu vários concorrentes fazendo software que... tinha o chamado teclado mágico, que dizia para o cliente... Essa história aí é conhecida. Que dizia, você emite ou não emite nota fiscal? Tem 2 caixas. A gente nunca fez isso. Então, isso, inclusive, na hora que a gente foi vender a empresa, isso pesou muito a favor da gente, porque o mercado, por padrão, fazia isso. A credibilidade. E uma empresa listada na Bolsa não pode correr um risco desse. Exato. Então, fecha portas no futuro, né? Às vezes, aquele ganho presente lhe ferra no longo prazo. Tem um preço. E meu pai falava uma frase, ele não é muito um cara de negócios, assim, né? Ele foi empreendendo, não é por atender os clientes, etc. Mas ele dizia uma frase que era, lá na frente vai dar certo. Vamos fazendo certo que lá na frente vai dar certo. Hoje a gente fala nomes mais bonitos, né? Vamos fazer coisas com visão de longo prazo. Vamos construir empresas que tenham perpetuidade. Então são nomes bonitos, mas na prática é isso. Faz o certo que lá na frente vai dar certo. É simples assim.